Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e essa obra é lançamento da editora Vida Nova, uma das melhores obras que nós temos sobre o povo de Deus, Israel, escrita por um calvinista, aliancista, que mudou sua posição em 2019 em uma de suas viagens para Israel. Eu estou falando do professor, do diretor ali do seminário teológico, o Martin Bucer, Franklin Ferreira. Franklin Ferreira. Para quem não conhece, ele é mestre em teologia, ele tem a sua especialização em história da igreja, é um homem dedicado, um homem de Deus, tá? Um homem de Deus. É reformado e o nome do livro é Por Amor de Sião. Por Amor de Sião. Israel, Igreja e a Fidelidade de Deus. Israel, Igreja e a Fidelidade de Deus. Então, ele vai trabalhar aqui essas questões. Primeiro a questão histórica, depois a questão teológica. Tá? Antes de nós abrirmos aqui para ver o sumário, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, aqui ó, o currículo do Franklin Ferreira, que tá a foto dele, né? O bichinho é feio, mas é um bom teólogo, aqui a foto dele. Tá? Franklin Ferreira, doutor em divindade pelo Puritan Reformed Theological Seminary, mestre em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e bacharel em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É diretor e professor de teologia sistemática e história da igreja no seminário Martin Bucer, em São José dos Campos, São Paulo, e consultor acadêmico de Edições Vida Nova. Escreveu vários livros, entre eles Avivamento para a Igreja, Contra a Idolatria do Estado, esse é um best-seller, A Igreja Cristã na História, Pilares na Fé, Teologia Sistemática, em coautoria com Alan Miat, e Teologia Sistemática, curso Vida Nova de Teologia Básica, publicados por Vida Nova. Esse é o currículo do Franklin Ferreira. É uma obra maravilhosa que você, na penúltima capa, né, você encontra aqui ó, as suas obras. Ó, conheça as outras obras de Franklin Ferreira. Ó, aqui as outras obras dele. Só pesquisar nos sites aí da Vida Nova, na Amazon, Mercado Livre, que você vai encontrar. A obra no total, gente, tem aí 446 páginas. 446 páginas, tá? E vamos ver aqui o sumário. Aqui você tem o prefácio de vários doutores, né, teólogos, principalmente do doutor Luiz Saião, que é teólogo e hebraísta. Gosto muito do Saião, principalmente a Igreja Batista Nações Unidas, que é a igreja que ele pastoreia, e eu sempre acompanho as mensagens da exposição dele, lá no canal, tá? Vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui o sumário. Olha aqui o sumário. Agradecimentos, a apresentação e o prefácio, tá? Aí você tem aqui, ó, a introdução, tá? Onde ele vai introduzir o assunto, mostrar porque ele escreveu esse livro, tá? Mostrar porque escreveu esse livro. E depois aqui você tem tudo aquilo que o livro vai tratar. São baseados aí em 6 capítulos. 6 capítulos. 6 capítulos. Então, o primeiro capítulo, você tem aí, ele vai trabalhar
a parte histórica, que é a longa sombra do antissemitismo na cristandade. O antissemitismo é o ódio contra os judeus. Ele começa aqui com os apóstolos, depois ele trata sobre o marcionismo, Marcião, chamado de o primogênito de Satanás. Ele foi o primeiro a elaborar um cânon, e ele era agnóstico, né? E ele desprezou totalmente o Antigo Testamento, dizia que o Deus do Antigo Testamento era um e o do Novo era outro, e pegou só 10 cartas de Paulo e uma parte do Evangelho de Lucas e formou um cânon. Ele foi expulso da igreja, ele foi excomungado, tá? E ele tinha um ódio mortal também pelos judeus. Depois ele vai pegar aqui os relatos dos pais da igreja, né, que disseminaram isso também, dizendo que a igreja substituiu Israel, a famosa teologia do pacto, ou a teologia da substituição. Tá? Ele vai citar aqui na íntegra várias palavras ou escritos dos pais da igreja, não são todos, mas muitos, famosos, né? Ele vai citar aqui. Depois você tem os reformadores também, principalmente Lutero. Eu vou citar aqui para vocês aqui as besteiras que Lutero falou. Para aqueles que são fãs de Lutero, ele falou muita besteira. Tá? Era um homem de Deus, mas Lutero era um homem transigente, era um homem muito bravo. Lutero era uma pessoa que tinha uma personalidade muito forte, era uma pessoa difícil de lidar. Lutero era uma pessoa que não tinha um certo controle, não aceitava a opinião contrária da dele. Esse é Lutero, um ser humano, gente. Então, para quem gosta de ficar idolatrando Calvino, Armínio, eu não idolatro ninguém. Não idolatro ninguém, porque são pecadores como eu e você. Tá? Então, os reformadores, e aqui ele conclui uma contínua ameaça. Eu vou fazer 2 vídeos, tá? 2 vídeos ou 3 vídeos dessa obra aqui, que só um vídeo não vai dar, não. Então, esse é o primeiro capítulo. Ele trabalha sobre o antissemitismo na história da cristandade. O capítulo 2, ele vai trazer sobre a tradição reformada. Tá? É o capítulo longo, porque começa na página 85 e vai até na página 135. Então aí nós temos 60 páginas praticamente, né? 60 páginas tratando sobre a tradição reformada. E o que ele vai tratar aqui no capítulo 2? Ele vai tratar sobre os reformadores que acreditavam que Israel, no final dos tempos, iria ser salvo, baseado em Romanos 11, né? Romanos 10, 9 e 11, Romanos 9, 10 e 11. E também muitos acreditavam que Israel voltaria a ser de novo um Estado. E naquela época, gente, era impensável, né? Ele vai trabalhar o século XVI, XVII, XVIII e XIX. Século XVI, XVII, XVIII e XIX. Ele vai trabalhar aqui, né? Os maiores pensadores da tradição reformada, os puritanos, muitos acreditavam que além de Israel experimentar um grande avivamento no final dos tempos, baseado em Romanos 11, eles retornariam para sua terra. E nós sabemos que há 74 anos atrás, em 14 de maio de 1948, Israel voltou a ser uma nação. E isso, Franklin vai trabalhar aqui, é cumprimento de profecia. Tá? E porque o Franklin, ele estudando a história, e não só a história, né? Lendo sobre a história e estudando a escritura, ele mudou de posição. Que o Franklin Ferreira, ele era adepto da teologia da substituição, que é um escárnio. Israel não, ou a igreja não substitui Israel, não substituiu. Tá? O Novo Testamento não dá esse respaldo. E Franklin vai mostrar aqui. Ele não é dispensacionalista, tá? Ele é aliancista, mas ele trabalha essa questão. Tá? A igreja não substitui Israel. Tá? Israel continua sendo Israel, igreja, igreja. E o judeu que entra na igreja, porque a igreja é composta de judeus e gentios. Ele vai explicar aqui de maneira tremenda, né? Então tá aqui no capítulo 2, você pausa aí e você lê aqui, ó. Ele começa falando sobre os puritanos, tá? Sobre a reforma na Holanda, a Nova Inglaterra,
tá? O testemunho continuado na Inglaterra, na Escócia, Estados Unidos e o século XX, o século passado. Depois ele vai começar a trabalhar também, o capítulo 3, a tradição luterana. A tradição luterana. Os teólogos luteranos que foram muito simpáticos com Israel. Né? Não Lutero, porque Lutero ele escreveu em 1543 aquela famosa obra que até Hitler usou para matar os judeus, que é dos judeus e suas mentiras. Lutero falou cada coisa que só Jesus. Falou muita besteira, né? Infelizmente. Capítulo 4, a tradição católica romana. Que os teólogos católicos, os papas, falaram acerca de Israel, do retorno para sua terra, da sua salvação. E o capítulo 5 ele vai trabalhar, que é a parte teológica agora. Ele vai trabalhar os temas teológicos, tá? Vai trabalhar Romanos 11, tá? Vai trabalhar Israel ali no Novo Testamento, vai trabalhar o conceito, como ele é calvinista, ele vai trabalhar a eleição soberana e graciosa da nação de Israel, as alianças da graça, a nova aliança, a antiga aliança e as outras alianças, né? A lei e o Shabat, a lei e o sábado, interessante isso aqui. O Eretz Israel, ou a terra de Israel. Franklin, ele defende também esse ponto de vista, né? Canaã é a terra que Deus deu ao povo para sempre. Isso está no Antigo Testamento. Palestina ou Israel? Ele trabalha essa questão também. O Holocausto, que foi um dos momentos mais sombrios da história de Israel, mais sombrios, aonde Hitler matou mais de 6 milhões de judeus nos campos de concentração. Nós falamos 6 milhões, mas segundo vários historiadores foram mais de 6 milhões. Hitler, ele queria exterminar a nação ou a raça judaica, tá? Ou os judeus da Alemanha. Ele matou muita gente. Era um satanás, o miserável. Inclusive, tem um livro, você pode pesquisar aí na internet, Hitler, ou quase anticristo. Hitler, ou quase anticristo, porque muitos cristãos naquela época viram as atitudes de Hitler como um anticristo. Você pode pesquisar aí, Hitler, ou quase anticristo. Miserável, entrou para a história como um dos piores, um dos maiores genocidas da história. Adolf Hitler. E o capítulo 6, que é o último, o dever da memória. O dever da memória, de lembrar, tá, que Israel é o povo de Deus. E o Franklin também critica aqui as igrejas, muitas igrejas cristãs, praticando o antissemitismo. E esqueceram de evangelizar os judeus. No século XX, houve o esquecimento da evangelização dos judeus. Tá? Houve isso. E ele volta a falar que nós devemos voltar, as igrejas devem voltar a se preocupar em evangelizar os judeus, pregar o evangelho para eles. Aí tem a conclusão, um apelo e uma oração, os apêndices e uma bibliografia. Tá? Vamos para os apêndices aqui, ó. Vamos para os apêndices. Os apêndices estão na página 405. Aqui, ó, apêndice 1. Declaração do Seminário Teológico de Fuller, nos Estados Unidos. É o primeiro apêndice. Vamos lá. O segundo apêndice é a proposta da Igreja Presbiteriana na América sobre a evangelização dos judeus. Ele vai trabalhar sobre a conferência, sobre a 20ª conferência, né, a Assembleia da Igreja Presbiteriana na América, que aconteceu em 92, há 30 anos atrás, e o que eles falaram acerca da evangelização dos judeus. Apêndice 3, filmes, séries e documentários, que ele vai indicar aqui, né? Tudo que envolve Israel, né? Ele vai indicar aqui. Vamos lá. Muita coisa aqui, ó. Aqui acaba, né? Então são 3 apêndices aí.
E no final nós temos a bibliografia, tá? Bibliografia. Voltando aqui ao sumário, esse é o primeiro vídeo. Eu quero fazer mais dois aí aproximadamente. Vocês que comentem aqui e falam se você quer mais 2 vídeos sobre essa obra, tá? Que em um vídeo só não dá. Não dá, porque é muita coisa. Vamos pegar aqui, ó, a primeira parte, né? A primeira parte sobre o antissemitismo. Vamos pegar a página 59, começando ali pelos apóstolos, né? Aqui, a longa sombra do antissemitismo na cristandade. Ele começa com os apóstolos. Ele fala aqui, ó. A posição inicial da igreja cristã sobre a relação entre judeus e gentios diferiu do que mais tarde se tornou a compreensão padrão. No início, os seguidores de Jesus imaginaram a igreja como uma comunhão única com 2 ramos, judeus e gentio. Depois isso vai se dividir, né? O cristianismo saiu do judaísmo, gente. Inclusive, as bases de fé do cristianismo é baseado no judaísmo. O único Deus, tá? Sobre a ceia, o batismo e por aí vai. É tirado do judaísmo. Então, no começo tinha essa compreensão entre os apóstolos, né? Ó, de acordo com Justo Gonzalez, os primeiros cristãos não criam que pertencesse a uma nova religião. Eles haviam sido judeus por toda a sua vida e continuavam sendo. Isto é certo, não só de Pedro e dos 12, mas também dos 7 e até mesmo Paulo, pois sua fé não consistia em uma negação do judaísmo, mas consistia antes em uma convicção de que a era messiânica, tão esperada pelo povo de Israel, havia chegado. Assim, conforme Paulo expressa aos judeus em Roma, no final de sua carreira, pela esperança de Israel, estou preso com esta cadeia, que está em Atos 28, 20. Isto é a razão pela qual Paulo e os demais cristãos são perseguidos. Não é porque se opunham ao judaísmo. E aqui você tem as notas de rodapé, várias notas de rodapé. Essa obra vai citar. E os demais cristãos são perseguidos. Não é porque se opunham ao judaísmo, mas porque criam e pregavam que em Jesus cumpriram-se as promessas feitas a Israel. Aí ele continua. Então, no começo aqui, tá, os apóstolos, não tinha essa questão antissemita. Isso foi os desdobramentos, tá? Eu falei no início sobre o marcionismo, que ele foi o primeiro a criar um cano para si, com 10 cartas do apóstolo Paulo e parte do Evangelho de Lucas, tá? Ele rejeitou totalmente o Antigo Testamento, falou que o Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo Testamento era outro, tá? Era gnóstico e foi excomungado pela igreja. Sebastião. Depois você tem aqui os pais da igreja, tá? Que muitos também falaram besteira, né? Mas nós entendemos, devido ao contexto da época, muitos pregaram, falaram do seu ódio, não só vou falar ódio, mas os seus ataques contra o judeu e também sobre a questão que a igreja substituiu Israel. Tá? Agostinho tinha uma posição até equilibrada, né? Falando que Israel voltaria para Deus no final dos tempos. Quando ele leu Romanos capítulo 11, ele entendeu isso. Tá? Mas os outros se desbandaram, né? Aqui ele começa, ó. A separação entre a igreja e a sinagoga, que já estava sendo desenhada nas guerras judaicas de 66 a 70, e o ano 132 a 136, pela recusa dos judeus que criam no Messias de se envolver nas revoltas contra os romanos, tornou-se uma realidade por volta dos séculos 3 e 4, quando os judeus passaram a perceber os cristãos como heréticos. E aqui começou a briga e até hoje, né? Infelizmente. Que seguiam não o caminho originário indicado por Deus, mas seu caminho particular ao crer e anunciar que Jesus é o Messias de Israel. Aí ele continua aqui, ó. Tá? E vai fazer várias citações aqui, porque o tempo não dá para citar, dos pais da igreja. E aqui embaixo, gente, nota de rodapé
maravilhosas, tá? Citando obra, tá? Obras que, da sua maioria, que ele vai citar aqui, o Franklin, em português. Você pode encontrar nas livrarias, porque muita gente não lê em inglês. O Franklin lê em inglês, mas muita gente não lê. Então ele vai citar muitas obras que temos em português sobre Israel, enfim. Obras assim maravilhosas, com preços acessíveis, tá? Vamos lá. Ele continua aqui, ó. Vamos ver. Ó, vários pais da igreja afirmaram o deicídio, ou a teoria da substituição com maior ou menor virulência, que a igreja substituiu Israel. Aí ele vai ensinar aí, Inácio de Antioquia defendeu isso, a Epístola de Barnabé, Justino de Roma, Melitão de Sardes, Hipólito de Roma, Tertuliano de Cartago, Orígenes de Alexandria, Eusébio de Cesareia, Cipriano de Cartago, Lactâncio, Ambrósio de Milão, João Crisóstomo, Jerônimo de Estridão, Cirilo de Alexandria e Isidoro de Sevilha. Praticamente, todo escritor cristão importante dos primeiros 5 séculos compôs um tratado contra o judaísmo, ou tornou essa questão o tema dominante em um tratado devotado a algum outro assunto. Então, a lista é grande, né? Só teólogo conhecido e importante, né? Os pais da igreja, que foram vários, mas teve aqueles que são mais citados, são mais famosos. Ó, em síntese, esses pais argumentavam que os cristãos já tomaram o lugar de Israel, né? A teologia da substituição também é conhecida como supersessionismo. Supersessionismo. A igreja substituiu Israel em tudo. Todas as promessas em relação a Israel que os profetas falaram sobre Israel no Antigo Testamento, segundo essa posição, se cumprem na igreja. Que não é verdade, e o Frank vai defender aqui, né? O Frank vai defender aqui. A igreja não substituiu Israel. Vamos lá. Em síntese, esses pais argumentavam que os cristãos já tomaram o lugar de Israel como o povo santo de Deus. Cristãos, não judeus, herdariam a terra santa. A razão por que o povo judeu foi negado a herança da terra que originalmente lhe fora dada ocorrera por causa da falta de fé da parte de Israel e a falta de atos correspondentes de obediência. Em outras palavras, a promessa que Deus garantiu por sua própria vida a manter para sempre foi anulada pelo próprio Deus e refeita agora. Ou, como alguns agora diziam, foi cristianizada para os crentes gentios. Aqui ele cita, que é as notas de rodapé, ó, tá? As obras, posições teológicas e por aí vai, tá? Ele continua aqui, ó. Vários desses pais, os pais da igreja, também defenderam a noção de que aquele que quer ser santo, cristão como judeu, não pode ser nem nenhum nem outro. A profissão de fé da igreja de Constantinopla é um exemplo desse pensamento. Aí ele vai falar aqui, ó, que fala essa profissão de fé. Renuncio a todos os costumes, ritos, legalismos, pães ázimos e sacrifícios de cordeiros dos hebreus, e a todas as demais celebrações hebraicas, sacrifícios, preces, aspersões, purificações, santificações e propiciações, e jejuns, luas novas e shabates, e superstições, hinos e cânticos, observâncias e sinagogas, e aos alimentos e bebidas dos hebreus. Em uma palavra, renuncio absolutamente a tudo o que é judaico. Meu Deus do céu. A todas as leis, ritos e costumes, e acima de tudo, eu renuncio ao anticristo. E se mais tarde quiser renegar e voltar à superstição judaica, ou for surpreendido fazendo uma refeição com judeus, ou celebrando suas festas, ou conversando secretamente e condenando a religião cristã, em vez de contestá-los abertamente e condenar sua fé vazia, que o tremor de Caim e a lepra de Geazi se apoderem de mim. Olha só a profissão de fé da igreja de Constantinopla.
se apodere de mim, assim como os castigos legais a que me reconheço sujeito, e que eu seja anátema, amaldiçoado, né? No mundo que há de vir, e que Satanás e os demônios se apoderem de minha alma, misericórdia. Tal postura foi canonizada no segundo concílio de Nicéia, no ano 787 depois de Cristo. Então já começou aí, o antissemitismo, infelizmente, né, gente? O ódio, né, contra os judeus. E aqui ele coloca a fonte, tá? Aí ele vai trabalhar aqui os concílios ecumênicos, alguns concílios, como os concílios de Elvira, em 306, Clemente, em 535, Orleans, em 538, Toledo, de 681, Trulanic, de 692, Narbona, em 1050, Gerona, em 1078, Terceiro Concílio, né, Laterano, em 1179, Quarto Laterano, em 1215, Oxford, em 1222, Viena, em 1267, Breslau, em 1267, Offen, em 1279, Mainz, no ano 310, né, 1310, continham decisões discriminatórias contra os judeus, incluindo proibição de casamento entre cristãos e judeus, proibição de contato dos cristãos com judeus, destruição do Talmud, obrigatoriedade dos judeus viverem em guetos e usarem emblemas amarelos em suas roupas. Olha só. E a proibição de construção de novas sinagogas, além da impossibilidade de judeus receberem títulos acadêmicos. Isso aqui é a igreja, gente. Isso aqui é a igreja naquela época. Veja o que leva ao radicalismo, né? Tá? Aqui, depois de terminar essa parte, ele fala aqui, ó, por outro lado, muitos dos mesmos pais que criam se a igreja o novo ou o verdadeiro Israel, o primeiro a identificar explicitamente a igreja como o novo Israel foi Justino Marte, tá? Foi Justino. Também criam em uma salvação vindoura da nação de Israel. Entre eles, Justino, Tertuliano, Orígenes, João Crisóstomo, Ambrósio, Agostinho, Jerônimo, Próspero de Aquitânia, Teodoreto de Ciro, Cirilo de Jerusalém, Ambrosiastro, Cassiodoro e Tomás de Aquino. Mas não há muitas declarações nessa época sobre Israel se reunido e alocado em sua terra. No quarto século, o imperador Constantino e a sua mãe Helena promoveram o interesse em encontrar lugares importantes na Terra Santa. Tá? A sua mãe Helena. Eles também encorajaram os cristãos a visitarem a Terra Santa. Jerônimo via as peregrinações como benéficas, dizendo: então nós entendemos as Escrituras quando vemos a Judéia com nossos próprios olhos. Tá? Durante o período dos pais, o interesse na Terra Santa ainda estava muito distante da ideia da restauração de Israel como nação em sua terra. Justino, Tertuliano, Jerônimo e Cirilo eram alguns dos pais que criam em uma futura volta de Israel à sua terra, mas eram bem poucos, né? Teólogos naquela época que entendiam assim. Aqui ele vai trabalhar um pouco sobre o supersessionismo, que é a teologia da substituição, que ensina que a igreja substituiu Israel em tudo, tá? Que ele vai trabalhar essa questão, né? As posições teológicas não dá para ler por causa do tempo. As opções, né? Tem vários tipos, tem várias posições, né, daqueles que defendem a teologia da substituição, enfim. Né? Uns creem que Israel étnico, baseado em Romanos 11, muitos serão salvos, tá? Muitos serão salvos. Quando Paulo fala que todo Israel será salvo ali, eles explicam isso, tá? Mas muitos também não têm essa esperança, não. Mesmo com Romanos 11 lá, sendo claro, específico, eles não creem.
Vamos aqui, ó. Aqui ele vai citar Agostinho. Ó, para Agostinho de Hipona, Deus havia escolhido os judeus como um povo especial e a dispersão do povo judeu pelo Império Romano era a realização das profecias do Antigo Testamento. Tá? Eu vou encerrar aqui essa primeira parte, queridos. Mas depois eu vou fazer mais 2 vídeos, tá? Citando mais as citações aqui dos pais da igreja e citando também os reformadores, Lutero. Vou citar o que Lutero falou, ele cita aqui na íntegra, contra os judeus, tá? Citações fortes, mandando matar, queimar sinagogas. Lutero foi, infelizmente, né? Infelizmente, Lutero fez muita coisa boa, escreveu muita coisa boa, comentou, seus comentários são maravilhosos, mas falou muita besteira, infelizmente, principalmente contra os judeus. E aqui eu encerro esse primeiro vídeo, tá? Vou fazer mais 2 vídeos, que é uma obra maravilhosa, tá? Uma obra de peso que o Franklin Ferreira ele trouxe para nós. E se vocês gostaram de mais um review, mais uma obra, deixa aqui os seus comentários, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.